Marjorie Clear. E eu me chamo Rafael Henrique. E hoje nós estamos aqui para apresentar mais um podcast Conectando Saúde e Meio Ambiente. Hoje nosso entrevistado vai ser o Rafael Redsheim e ele atualmente ele joga no Corinthians, mas ele já jogou no Flamengo, na Seleção Brasileira e no Real Madrid. Ele já ganhou também o melhor campeonato de pivô de 2023. Nós, de início, gostaríamos de agradecer pela sua participação aqui. A sua presença vai ser muito significativa para o nosso projeto e desde já nós estamos já agradecendo. Olá, tudo bem? Antes de começar aqui a responder as perguntas, queria aqui dizer que é um prazer enorme estar aqui no podcast Conectando Saúde e Meio Ambiente do Colégio Vicente Januzzi, orientado aí pela professora Fernanda Souton. Então é um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade, pelo carinho. E é isso. Obrigadão, gente. Então, o nosso podcast hoje vai ser de um formato diferente, porque o nosso entrevistado não mora aqui no Rio, mas a tecnologia nos ajuda com isso. Como vai funcionar? A gente vai fazer um jogo de pergunta e aí a gente vai conhecendo um pouco do nosso entrevistado. Nós gostaríamos já de saber, Rafael, como foi a sua trajetória e gostaria que você contasse um pouquinho da sua história de quando você começou no basquete e como foi a sua infância e juventude. Antes de responder a primeira pergunta, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, dizer que é uma honra para mim estar participando aqui do podcast. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, minha história de vida, eu comecei no basquete com 14 anos, mas antes do basquete eu sempre fiz outros esportes, eu sempre fiz esporte desde meus 7 anos, joguei futebol, fiz natação, joguei vôlei também, então o esporte sempre esteve presente na minha vida e me ajudou bastante. Então, com 14 anos foi quando eu comecei a jogar basquete, Eu estudava numa escola pública aqui em Araçatuba, na minha cidade. Eu comecei a jogar lá porque um professor de educação física fez o convite para mim, me convidando para ver se eu queria representar a escola nos jogos escolares daquele ano, O ano foi 2000, antes de 2000, foi bastante tempo. Então, 2000 ou 99, agora não lembro direito. Então, faz bastante tempo. Ele me convidou para jogar basquete, Porque eu sempre fui uma pessoa muito alta, um menino muito alto, então chamava atenção pela minha altura. E aceitei o convite, Fui na escola e ali me apaixonei pelo basquete no primeiro momento que comecei a jogar. Eu sempre tive facilidade de aprender rápido, Por conta de ter feito outros esportes também, que me ajudou bastante na minha coordenação motora. Então, eu sempre tive facilidade de pegar. Então, em seguida, já peguei ali o jeito de jogar basquete, de jogar, de treinar, tudo. Então, foi muito bacana. Depois que finalizou os jogos escolares, recebi um convite para poder treinar na equipe da minha cidade, Que na minha cidade daquele ano tinha um projeto, na verdade, que até hoje tem, Que da minha ex-treinadora Vera, o nome dela. Então, comecei a treinar lá, comecei a aprender rápido, pegar rápido as coisas, Então, já com 15 anos recebi um convite para poder fazer um teste numa equipe que se chama Coque Ribeirão Preto, que na época, naquele ano, era uma equipe, uma das melhores equipes do Brasil, onde todo mundo queria jogar lá. Então, recebi o convite para poder ir lá treinar. Então, eu consegui, fui lá, treinei, fiz o teste, passei. E foi lá onde eu me formei como atleta profissional de basquete. Então, joguei lá, foi onde eu joguei meu primeiro campeonato internacional, primeiro campeonato nacional também. Então, fiquei nessa equipe por 4 anos. E com 19 anos, recebi um convite para poder jogar na Espanha, numa equipe que se chamava a Casvaio Girona, que foi a minha primeira equipe. Então, uma equipe que me abraçou lá, começou a me treinar, Comecei a ter outro tipo de treinamento, outro tipo de cultura, que foi muito, muito bacana, uma experiência incrível. No começo foi difícil, Porque a gente sai longe do nosso país, mas foi muito importante para mim, foi muito legal, Foi uma experiência muito legal, muito bacana, que eu levo até hoje pro resto da minha vida. Então essa foi a primeira equipe lá da Espanha, a Casvaio Girona, isso no ano de 2005. Então, depois a Casvaio Girona, joguei em outras equipes, joguei em Saragoça, Málaga, Real Madrid. Então, isso se passou 10 anos, jogando na Europa. E já no ano 2014, já para retornar para o Brasil, eu voltei para uma equipe que se chama Bauru Basquete, uma equipe vencedora, que foi campeão nacional também, foi campeão nacional, fomos campeões da Champions League daquele ano, sul-americano. Foi uma equipe que eu consegui bastante títulos também, já em 2014. E dali foi indo, eu joguei em Bauru, por 4 temporadas. Depois saí de Bauru, fui para Franca,
né? Franca é onde eu joguei 2 temporadas, que foi muito legal, a gente ganhamos bastante títulos em Franca. Depois de Franca eu fui pro Flamengo, né? Joguei no Flamengo, a gente foi campeão da Champions League, campeão do NBB, fui MVP desse torneio também da Champions League naquele ano. Depois do Flamengo eu voltei de novo para Bauru, onde a gente também fez um grande campeonato, um grande ano. Saí de Bauru, voltei outra vez pro Flamengo, foi assim, bem corrido. Depois do Flamengo fui pro Corinthians e depois voltei outra vez pra Franca, que foi meu último clube agora, né? Então a gente foi campeão do NBB esse ano, né? O NBB é o Campeonato Nacional de Basquete, né? A liga mais forte do Brasil, então a gente foi campeão esse ano outra vez aqui com o Franca. E foi isso, né? Tive bastante incentivo de muitos atletas, nesse trajeto todo, esses 23 anos de jogadores profissionais, tive muito apoio de muito amigo, muitos jogadores que me ajudaram bastante, muitos treinadores, formadores, né? Não, eu costumo dizer que não sou formadores de atletas, formadores de seres humanos, de pessoas, né? Então, eu tive a sorte de ter muitas pessoas boas do meu lado, né? Na ajuda da minha formação como atleta profissional. E foi bastante gratificante para mim tudo isso, né? Sempre no início tem um pouco de dificuldade, né? A gente está batalhando no início da nossa carreira, né? Então foi muito difícil, mas depois com o tempo foi passando, a gente foi melhorando e foi indo. E chegou um ponto da minha carreira também que lá com 17 anos eu sabia que ali eu ia ser jogador profissional, porque eu comecei a evoluir bastante, chamar muita atenção de muita gente. Então ali eu decidi que eu seria jogador, porque pela minha evolução, do jeito que eu estava conduzindo, né, meus treinamentos, alimentação e tudo isso, então foi muito importante para mim. Interessante. E como era a sua alimentação antes e depois de que você começou a jogar? Você notou alguma diferença ou sente falta de algum alimento? Legal, sobre a alimentação, no início, né, antes de ser atleta, eu sempre me alimentei muito bem, né, por sinal, né, eu sempre fui um menino, apesar que eu tive dificuldade de comer alguns alimentos naquela época, né, quando eu era mais jovem, eu acho que toda criança, todo adolescente tem dificuldade de comer um certo tipo de alimento, mas agora depois já mais velho eu venci essa barreira, hoje praticamente eu como de tudo, mas lá no início eu tinha essa dificuldade, né, de me alimentar, às vezes algum tipo de verdura, de legumes, alguma coisa assim, eu tinha dificuldade, mas eu sempre me alimentei bem, sempre fui bem rigoroso com a minha alimentação naquela época. Então hoje também atleta mais ainda, né? Hoje a gente tem um acompanhamento de uma nutricionista, né? Uma pessoa que nos acompanha, que hoje a gente consegue ter a alimentação ideal, né, para o nosso corpo, para a gente estar bem, né? Então naquela época eu não tinha nutricionista, não tinha nada disso, às vezes eu acabava comendo bastante besteira, né? Chocolate, aquela coisa, bolacha. Às vezes comia mais do que devia, né, quando mais jovem. Hoje a gente consegue ter uma alimentação mais saudável, mais balanceada. Ainda mais a gente está no esporte de alto rendimento. Hoje a alimentação é praticamente tudo, né? Porque se é uma alimentação adequada, a gente consegue recuperar nosso corpo, né? Fisicamente a gente fica mais fraco, aparecem lesões. E também com uma noite de sono boa também, que o sono também é muito importante. Eu, por exemplo, se me alimento mal e tenho uma noite ruim de sono, no dia seguinte me esquece, não vai render, vai aparecer lesão, dor muscular. Então, hoje a alimentação minha é muito voltada a isso, né? Para minha performance, para minha saúde também, né? Porque eu sei que é importante. Como eu falei lá no início, quando eu era jovem, tinha certos legumes, certos tipos de comida que eu não comia, né, por conta de, não é aquela coisa de adolescente não gostar, hoje eu já como. Tem hoje comidas que eu não gosto às vezes, mas eu como porque eu sei que tem bastante nutriente pro meu corpo, vai nutrir meu corpo, para ajudar na minha recuperação, então eu foco bastante nisso hoje. Então hoje, como eu costumo dizer, né, a alimentação no esporte é tudo, o descanso é tudo. Eu falo que 70% do atleta hoje é alimentação, então a gente se alimenta muito bem, né? Nutre muito bem nosso corpo para poder render dentro de quadra e também ter uma vida saudável, né? Ter aí longevidade na vida, né? A gente sabe que é importante para ter um bem-estar, uma vida saudável, disposição, melhora tudo, né? Então eu foco bastante na minha alimentação. Não, muito interessante. Quais foram os outros cuidados que você teve com a sua saúde? Bom, outros cuidados que eu tenho com a minha saúde é isso, né? Evitar drogas, bebida alcoólica, essas coisas eu sei que
destrói seu corpo, então isso eu fico longe disso, né? Então, quando estou em competição, principalmente, a gente sempre tenta focar, porque a gente sabe que a gente é bem controlado em relação a isso, né? Então a gente sabe também, a gente é instruído sobre esses tipos de substância, né, que faz mal para o corpo. Então eu não vou ingerir nada que vai acabar com a minha vida. Então a gente já está muito bem orientado sobre isso, né? Então basicamente isso, a gente foca muito, né, como eu falei, na nossa alimentação, descanso. Isso é muito importante, né? Não só para o atleta de alto rendimento, mas também para você ter uma vida saudável, uma vida boa, né? Digamos assim, com bastante disposição, né? Então, porque eu sei que se você tiver uma má alimentação, né? Ingerir alguma coisa que vai fazer mal para o seu corpo, com certeza isso vai pagar a conta vem, a conta chega. Às vezes a gente faz, eu sou jovem, vou comer isso, vou comer aquilo, mas uma hora a conta vai chegar, então, e a conta é bastante cara, né? Então, te traz doença, traz coisas ruins, então a gente está bem orientado em relação a isso. E graças a Deus, né, na minha vida eu sempre tive uma alimentação boa, alimentação saudável, sempre fiquei longe de substâncias tóxicas, digamos assim, né? Então, eu foco bastante na minha saúde, na minha performance, no meu desempenho, na minha saúde, então é isso. Então a gente está muito bem instruído em relação a isso, às coisas ruins que possa estar aí afetando o nosso corpo. Interessante. E você pode nos contar algum hobby seu, alguma coisa que você faz além das quadras? Só complementando a resposta anterior, né, e muito importante também, vital para a vida, é o consumo de água, né? Então a gente está sempre se hidratando. Para vocês terem uma noção, no meu caso, pela minha altura, pelo meu peso, eu ingiro todo dia 6 litros de água, né, diariamente. Então, para vocês verem que a hidratação é super importante. Então, a gente busca bastante isso, é um complemento da alimentação. Então, tá dentro da minha dieta isso. Então, se hidratem bastante, que é super importante. Bom, um hobby, né, eu gosto de pescar, por incrível que pareça, eu gosto de pescar, né, desde criança eu ia pescar sempre. Então, é uma coisa que quando eu posso, quando eu tô de férias, eu gosto de pescar, gosto de estar com a minha família, com os meus filhos, com a minha esposa, a gente faz muitas coisas juntos. Então isso é meu pilar, né, é meu forte, eu gosto muito de estar com eles, é o momento em que você recupera as baterias, né, você fica energizado, digamos assim. Então eu gosto muito de estar com eles, e meu hobby é isso, estar com a família, gosto de pescar, gosto de passear com eles, a gente às vezes vai em algum lugar, só a gente, então eu gosto bastante disso. Nossa, que legal. Conta um pouco pra gente, qual foi o evento mais marcante que você teve na história do basquete? Bom, uma história marcante, assim, um evento marcante na minha vida do basquete, eu acho que tive vários momentos bons da minha carreira, momentos ruins, né? Todo atleta tá sujeito a isso, então, como eu costumo dizer, a gente vai perder do que ganhar, mas quando ganha tem que valorizar bastante. Eu acho um momento marcante da minha carreira foi a classificação do Brasil para as Olimpíadas de Londres, né, no ano de 2011, que a gente classificou para jogar as Olimpíadas de 2012, porque era uma história que o Brasil, né, fazia 16 anos que o Brasil jogava Olimpíadas, né, e a gente era uma equipe jovem, faltavam alguns jogadores principais naquela época, então isso foi no ano de 2011. Então, normalmente era aquela dúvida, né? Torcedor, torcida, né? O brasileiro, né? Às vezes confia, não vai conseguir, não vai e tal. E a gente foi lá com a equipe jovem, com o nosso trabalho, com a nossa dedicação, a gente se cuidou muito, treinamos bastante, trabalhamos muito. Ficamos 72 dias, 77 dias, se não me engano, longe de nossas famílias, treinando todo dia, na mais alta intensidade possível, então se cuidando muito do corpo. Então a equipe foi lá na Argentina, né, em território estrangeiro, a gente foi lá, classificou o Brasil depois de 16 anos sem jogar Olimpíadas, então foi um feito, naquele ano foi um feito muito marcante na minha carreira. Entendi. Você tinha alguma dimensão de chegar onde você está hoje? Bom, eu não tinha dimensão, né, quando eu era mais jovem, ali, quando eu estava iniciando não, né, quando eu já estava ali em Ribeirão Preto, na equipe do Coque Ribeirão Preto, ali com meus 17 anos, ali eu já imaginava, né, que eu seria jogador, mas antes disso, né, quando eu comecei lá atrás, eu nunca imaginava. Eu comecei o basquete mais por hobby mesmo, né, para passar o tempo, estar com os amigos, né, estar na escola, treinar,
Mas aí com 17 anos, depois eu já estava numa equipe profissional, né? Depois já de 2 anos na equipe profissional, aprendendo bastante. E eu estava numa evolução muito boa, né? Então, aí eu percebi que sim, que eu iria ser jogador profissional. Aí foi dito e feito, consegui jogar em grandes clubes, né? Até hoje jogando em grandes clubes, conseguindo títulos, né? Se destacando tanto coletivamente como individualmente também nas equipes. Então foi muito legal, foi muito importante na minha carreira essa visão, essa dimensão de saber que eu ia me tornar jogador. Então isso me deu uma injeção de motivação extra. Trabalhava intensamente, a gente costuma dizer no basquete, né? O treino invisível, né? O que é o treino invisível? É você treinar por você, fazer por você, melhorar suas dificuldades, né? Sozinho, né? Sem ninguém ver. Então esse é o famoso treino invisível do basquete. Então eu consegui fazer isso muito bem, me dediquei bastante, né? Então consegui fazer grandes feitos hoje nesse esporte que eu amo bastante, que é o basquete. E para finalizar, qual mensagem você deixa para nós jovens que temos sonhos e não sabemos como realizá-los? Bom, a mensagem que eu deixo para vocês é que vocês vivam a vida de vocês, aproveitem o tempo. O tempo, eu costumo dizer que é um dos nossos inimigos, né? Que o tempo passa muito rápido, então aproveita o tempo, se cuidem, se dediquem à saúde de vocês, trabalhem duro, realize todos os seus sonhos. Eu sei que às vezes a gente não consegue realizar o sonho que a gente deseja, mas tentem, façam de tudo para conseguir. Tenho certeza, né, com o cuidado que vocês têm hoje, com a dedicação que vocês vão ter, que eu tenho certeza que vocês terão. Então, se dediquem, cuidem da alimentação de vocês, trabalhem para isso, né? Então, se cuidem da vida de vocês, porque o patrimônio mais importante que vocês têm é a saúde de vocês, é a vida de vocês. Então, não joguem isso no lixo, não joguem isso fora nunca, aproveitem, façam o bem, que eu tenho certeza, se vocês plantarem coisas boas hoje, eu tenho certeza que no futuro vocês irão colher. Então, faça isso, se dediquem, cuidem da saúde de vocês, sejam pessoas felizes e aproveitem o tempo, tá bom? Obrigado pela oportunidade, foi um prazer enorme estar aqui falando com vocês, contem sempre comigo, né, nesse podcast maravilhoso que vocês estão fazendo. Parabéns pelo projeto e Deus abençoe sempre vocês. Tamo junto, obrigado. Rafael, a gente queria muito te agradecer pelo seu tempo, pela disponibilidade, pelo carinho que você teve e pela paciência. Tchau! Obrigado. Então, a gente Você é uma escola? Dá uma mensagem. Tipo... Rafael, eu tiro o caramba. Rafael, você disse caramba. Hashtag caramba. E pra finalizar, conta pra nós, dá uma mensagem. Uma mensagem. Caramba, legal. Tava muito rápido, Rafael. Caramba, legal. Caramba, que maneiro.